Quando você sentou, ela apagou. Começou? Uhum. Oi, Tereza, como vai? Tudo bem, Plínio, tudo bem. Isso. Disposta aqui hoje a tratar do que a gente se propôs, né? Isso, falar do amor de mãe. Então, ele é Plínio Leite, eu sou Tereza Meloni, nós somos analistas, membros da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. E a nossa página, Psicanálise à Torta e Direito, está no YouTube, no Facebook e no Instagram. Contamos com vocês, tá? A gente tinha prometido de falar de amor de mãe. E falar de mãe é complicado. Porque nós tínhamos, inclusive, destacado isso, né? Porque falar do amor de mãe, primeiro, nós temos que situar para a psicanálise algumas coisas. Como você, ainda há pouco nós estávamos conversando, você lembrou bem, uma coisa importante é poder separar a questão da biologia da psicanálise. Isso. Mesmo que uns não concordem, me desculpem, mas o ser humano, para a psicanálise, que é chamado de ser falante, ele não faz parte do mundo animal. Nós não somos comandados ou condenados, eu ia dizer, pelos desígnios da natureza. Pelos instintos. Pelos instintos. Nós somos peculiares, absolutamente diferentes. Nós temos livre-arbítrio, nós temos escolha, nós temos conflitos. Nós não temos aquela regra, né, que a natureza dá a cada espécie, né, que sabe que come, que sabe como se comporta em cada situação. Nós aprendemos isso na cultura. E a cultura nem sempre oferece uma solução para as situações que a gente se vê, né? E das coisas que nós, falantes, temos mais demarcadas, é que nós possuímos uma coisa que aqui nomeamos desejo. Isso. Desejo que nos diferencia do animal, que tem o instinto. Então ele sabe exatamente o momento que ele vai buscar a fêmea para procriar, porque é por isso que ele procura. E nós, falantes, não, nós vamos procurar pelo nosso desejo, para o nosso prazer. E quando nós falamos de mãe, nós vamos falar também de algo da ordem de um desejo. E quando falamos de algo da ordem do desejo, nós queremos destacar um outro aspecto, que ao falarmos de mãe, nós não estamos falando da senhora genitora. Nós estamos falando de um lugar ocupável. Um lugar simbólico. Simbólico, isso. Ocupável por qualquer pessoa Isso. que em algum momento faz um investimento desejante na direção daquela criança. A existência do ser humano não depende da sua constituição biológica. A existência depende de um lugar na linguagem. Então, um bebê, ele existe no momento em que a mãe ou o pai ou um outro se refere a ele, mesmo que no futuro, como objeto de desejo. Como objeto de desejo, essa criança, mesmo que ela não venha existir, ela existe na linguagem. Entende? O desejo antecede ao próprio nascimento da criança. Sim, sim. Então, dois nascimentos, o nascimento na linguagem e o nascimento biológico do corpo orgânico. Corpo orgânico. Esse nascimento é um. Agora, é interessante a gente até falar que o corpo orgânico, né, para o ser humano, ele é marcado de linguagem. Né? O corpo é representado. A gente pensa o nosso corpo, né? Ele não é simplesmente um organismo. Ele é pensado, ele é colocado de maneiras distintas. Você interfere nele, tem coisas. São peculiaridades, né, que são distintas do animal, vocês já podem perceber, né? Então, esse amor de mãe que pode ser, como sempre lembrando, qualquer pessoa que ocupe esse lugar, das primeiras experiências desse bebê. Esse bebê vai ficar absolutamente configurado, encaixado nesse lugar de objeto do desejo. Né? Como essa relação, e toda a relação do humano, é uma relação que depende da linguagem, ou seja, quando a criança começa a ouvir ou ver, perceber gestos
e sons da mãe dirigidas a ele, Uhum. ele vai começar a se constituir aí, como se fosse possível pensar, ainda não existe essa organização de pensamento, mas ele começa a se ver implicado. O que é mesmo que ela está falando? Ela está falando de mim? Quem sou eu aí nessa fala? Quer dizer, começa a surgir entre a mãe e o bebê a linguagem. Esse é o lugar do pai. Vai nessa agora. Nesse momento é que essa pessoa, esse sujeito que ocupa o lugar de mãe, introduz, faz com que compareça nesta relação mãe-criança um terceiro, que vem como que dá um corte, como que instalando uma separação. E ao momento que se instala a separação, essa criança também tem acesso ao mundo desejante. Ele também deixa de simplesmente ser objeto de desejo dessa mãe e passa ele também a ingressar no mundo em que ele vai ser desejante, no mundo em que ele também vai ter os seus objetos de desejo. Porque essa relação mãe-bebê, que a gente chama de simbiótica, na verdade, ela não existe de fato, porque toda relação entre o humano é feita de linguagem. Uhum. Então, entre a mãe e o bebê, há a linguagem, né? E é isso que a gente chama, linguagem seria esse terceiro, e a linguagem, ela não diz, como é que eu vou explicar? A linguagem não diz tudo, ela não diz com clareza, principalmente para um bebê que está chegando no mundo. E para nós até hoje, o pessoal da comunicação fala muito do ruído na comunicação. Uhum. Toda comunicação comporta um ruído, dizem os profissionais da comunicação. E nós, psicanalistas, corroboramos com isso. É impossível você dizer exatamente aquilo que você queria dizer. Por isso, o que você diz não é aquilo que o outro escuta. Exatamente. O outro, porque a escuta do outro já vai ter sido perpassada por questões dele. Isso. E o que você fala também não é aquilo que você pensava falar. Quer dizer, essa falha, né? Essa falta, esse tropeço, esse gap, essa quebra, isso, é que nos fala da falta estrutural do sujeito falante. E somos nós. Bendita falta, porque é aquilo que dá um certo alívio, né, a esse sujeito de não ficar colado no desejo do outro e poder se configurar e se dirigir como ser desejante, ou seja, a outros objetos do desejo. Então vocês veem como é importante para esse que ocupa, ou essa que ocupa, não importa, o lugar de mãe, ou esses, né, que em alguns momentos distintos ocupam o lugar de mãe, estarem divididos, dirigido o desejo ao bebê e dirigido o desejo a um outro terceiro, que pode ser um trabalho, que pode ser um projeto, que pode ser, Tereza, que a gente chama de pai, né? Dentro do que a Tereza está colocando, eu queria destacar, quando a Tereza fala esse ou essa que ocupa esse lugar, acho que isso fica muito claro para nós, no momento que nós pensamos as novas estruturas familiares, onde nós podemos encontrar dois pais ou duas mães, ou um pai e uma mãe. Quer dizer, essas estruturas, essas novas estruturas familiares, comparecem exatamente para comprovar de que é um lugar ocupável por qualquer sujeito em um determinado momento. Aliás, Plínio, lembrando que essas novas estruturas familiares não são tão novas, porque a gente há muito tempo vê, né, em vários países, famílias onde tem mãe e avó, né? Ou mãe, avó, bisavó. E aquilo ali, aquele movimento se configura da mesma maneira sempre, nessa triangulação de um lugar, o primeiro, lugar segundo, a linguagem no meio, podendo dar a essa criança a sua introdução na linguagem. Essas novas configurações familiares, na verdade, que a gente vê hoje, né, que a gente está dizendo que é novo, há tempos atrás, e a história mostra, que havia famílias numerosas, em que irmãos se ocupavam dos irmãos mais novos. Ocupavam esses lugares. Né? E por isso esse lugar é ocupável. Vocês veem como é diferente, em algum momento, né, disso que a gente pode chamar de um genitor, da coisa biológica e tal. Né?
Plínio, eu acho que a gente fica por aqui contando que vocês prometam, nos deem retorno, porque não está sendo fácil esse tema agora, onde a gente vai tentar passar para você essa configuração psíquica, essa realidade psíquica que é absolutamente abstrata, né? E a gente manter a nossa proposta, que é falar psicanálise à torto e à direito, que é o nome da nossa página, que está aí no YouTube, no Instagram, no Facebook e tal. Contamos com vocês, com esse retorno, para que a gente possa cada vez mais afinar, hein? Até daqui a 15, um abraço para você. Um abraço, gente. Tchau.